Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. E nesse devocional de hoje, nós vamos ter como tema o tema Vida no Espírito. Um dos temas que eu mais gosto de ministrar, com certeza é um tema que não poderia estar fora de um devocional. Por quê? Porque esse texto que nós vamos ler hoje, queridos, ele vai nos trazer um direcionamento muito importante daquilo que Deus quer de nós. Que tipo de vida Ele quer que nós venhamos ter? Que padrão de vida? Qual é o estilo de vida? E eu já vou adiantar aqui que Deus ele quer restaurar a vida do ser humano através de 4 níveis, queridos. 4 níveis importantíssimos para todo cristão. E através desses 4 níveis, você pode fazer uma autoanálise e você pode progredir nesses níveis. Tá bom? Claro que quando eu falo aqui em níveis, não é que Deus coloca uma régua lá para você andar, para você ser medido. Não. Mas foi através de uma visão que Deus deu a Ezequiel. Deus deu uma forma das pessoas entenderem, compreenderem como que é ter uma vida no Espírito. Bom, então vem comigo e antes de começar eu já peço a você que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ok? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilha a nossa mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Bom, vamos lá, eu quero começar o texto então, lendo o nosso texto base de Ezequiel, capítulo 47, verso 3 a 5. Okay? Ezequiel, capítulo 47, verso 3 a 5. Diz assim, queridos: À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém, queridos? Então, essa visão que Deus dá a Ezequiel, queridos, é uma passagem assim fascinante, tá? Porque ela mostra de forma profética como Deus quer nos levar ao plano original. Como é que Ele quer que nós venhamos viver uma verdadeira vida no Espírito. Então, de acordo com a descrição que Deus traz através de Ezequiel, por essa visão, nós podemos entender que a vida do servo de Deus ela é vivida de 4 maneiras diferentes, ou, como eu disse no começo dessa mensagem, em 4 níveis. Ok? E dentro dessa história, como eu disse, queridos, ela é cheia de representações proféticas. Por exemplo, você tem a água, a representação da água, que representa o que nessa visão que Deus deu a Ezequiel? A água representa o Espírito Santo, ok? Representa o Espírito Santo. E na Bíblia, no livro de João, capítulo 4, verso 14, diz: Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isso faz referência a quando Jesus estava conversando com aquela mulher na beira do poço, aonde Jesus fala com ela e diz: Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, do Espírito Santo. A água é a representação nessa visão do Espírito Santo. Mas
Se tem água, a Bíblia ali também nessa visão fala do rio. E esse rio, ele representa o quê, queridos? Ele representa vida no Espírito Santo. Olha só que interessante. Se a água é o Espírito Santo, o rio, ele representa a vida no Espírito Santo. João capítulo 7, verso 38 e 39 diz que quem crê em mim, como disse a Escritura, no seu interior manarão rios de água viva. E tem outro ponto interessante que é a margem do rio. Essa história, quando você lê ela inteira, do verso 1 até o verso 12, e eu convido você que leia, porque é bem interessante, você vai ver que fala sobre a margem do rio. E qual é a ideia, qual é a representatividade da margem do rio nessa visão? A margem do rio, queridos, colocado nessa visão, nos mostra o objetivo a ser atingido. Qual é o objetivo a ser atingido? O objetivo é chegar do outro lado da margem. Só que para chegar nesse outro lado da margem, amados, eu preciso passar por 4 níveis. Quando eu chego na margem do rio, do outro lado da margem do rio, eu alcanço lugares incríveis na minha vida. E você vai ver agora através desses quatro níveis representados aqui nessa visão de Ezequiel. Bem, o primeiro nível, queridos, que a Bíblia nos mostra é aquele nível da água nos tornozelos. Né? A água nos tornozelos. Então você imagina uma pessoa que quer molhar somente os pés, só para poder se refrescar. Né? Apenas os sapatos e as meias são removidos e ali é o suficiente. É como um adulto que entra na piscina infantil, né? Imagine, por exemplo, o pastor Fábio, que tem 1,80 m de altura, 140 quilos, entrando numa piscininha de criança lá, tira o sapato, tira a meia, bota o pezinho lá dentro. É basicamente isso. E o que é essa água no tornozelo? Ela representa para nós. Ela representa, queridos, um nível espiritual natural. Ou seja, uma pessoa que vive a vida nesse nível natural permanece apenas no nível de salvação. Ou seja, um dia a pessoa foi lá, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregou lá o seu coração a Jesus e mais nada. Ou seja, só recebeu o frescor da água e nada mais. É isso que representa a, a água nos tornozelos. A pessoa que um dia aceitou Jesus, sentiu o refrigério, o frescor, mas não andou mais nada do que isso. Okay? Esse é o primeiro nível, o nível da água dos tornozelos, que é o nível natural. Okay? E todo mundo começa por ele, queridos. Tá, okay? Só que é importante dizer que todo mundo que dá esse primeiro passo, entregando sua vida para Jesus, ele tem disponível para ele todo um rio. Todo um rio. Ele tem na frente dele. Então todos nós começamos nesse primeiro passo, molhando os pés. Só que não é desejo de Deus que nós venhamos parar ali, nesse nível apenas de aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, amém. Deus não quer que você pare lá. Deus ele quer algo a mais de você. E ele quer que você, como diz o texto, você ande mais 1000 côvados. Em algumas versões na Bíblia, né, como a versão viva, né? Versão viva, ela traz uma medida mais clara para nós. Ela fala a medida de 500 metros, ou seja, aproximadamente 500 metros. 1000 côvados dava aproximadamente 500 metros. Então, a pessoa que entrou agora, que colocou seus pés na água, né? E aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai ter
um caminhar, um pequeno caminhar para atingir um novo nível. E esse pequeno caminhar, se você for parar para pensar, 500 metros é muito pouco. Por que não foi 1 quilômetro, 10 quilômetros, 20 quilômetros? Porque o objetivo de Deus não é se esconder e dificultar as coisas para você, mas fazer com que você possa ter essa experiência sobrenatural com Ele. Então ele fez ali uma exemplificação nessa visão de 500 metros, 1.000 côvados. E ele quer que você entre, queridos, num segundo nível. Nesse segundo nível é a água onde ele atinge o que? Os joelhos. E agora esse nível de água, ele atinge uma nova dimensão, onde você pode caminhar, mas você não consegue correr. Ele representa o tipo de cristão que está em conformidade para se reunir religiosamente, ir à igreja, ir ao culto, né? Toda semana. E se reunir lá com a igreja. E também está no nível de salvação. Ele está no nível de salvação, mas frequentando mais a igreja. Né? Ele já vai para a igreja, ele já dizima, ele já oferta, ele já dá um glória a Deus, um aleluia. Amém? Esse é o segundo nível, onde já está mais soltinho lá, já está com a água no joelho. E esse nível, esse segundo nível de água no joelho, ele representa o nível da fé. E viver no nível da fé, queridos, é de fato aceitar e não titubear sobre o caráter divino, entendendo pela palavra os nossos direitos. O nível da fé nos permite entrar em oração, nos colocando ante a corte celestial e usarmos a palavra, né, como nosso livro de leis, usar ali a Bíblia Sagrada como uma palavra de meditação, aonde eu posso orar, onde eu posso clamar, aonde eu sei o que é meu por direito, aquilo que não é meu, aquilo que é meu por direito. Okay? E esse segundo nível, ele começa a entrar num nível de intimidade. Porque nesse segundo nível, como eu disse, ele além de estar indo para a igreja, ele está começando a orar, ele ora já, ele já está dando os primeiros passinhos dele. Então ele está começando a criar intimidade com Deus. Muitas pessoas estão nesse nível. Bem, se você que normalmente você que faz o devocional do dia, assiste o devocional e escuta um devocional, possivelmente você está nesse nível aqui, no mínimo nesse nível. Se você frequenta a igreja, se você já é batizado, se você ouve uma palavra de Deus por dia, como esse devocional que você está vendo de hoje, possivelmente você deve estar no mínimo, nesse nível. Mas eu espero que você esteja em níveis maiores, como esse que nós vamos entrar agora. Porque Deus ele quer que você entre no nível mais profundo. E o próximo nível, o terceiro nível, é o nível da água pela cintura, né? Em algumas versões não fala cintura, fala pelos lombos, pelos ombros, né? Então tem ali uma divergência, mas você entende, queridos, que ele vai representar ali 3/4 do seu corpo na água. Ou seja, não, você não, já não dá para você ficar correndo, você já está meio, né? Meio ali, se você não sabe nadar, você já fica ali meio apreensivo, né? E sente que algo pode dar errado ali, se você fizer alguma coisa ali, você pode acabar se afogando, né? Então, algumas pessoas, quando chega nesse nível, muitas vezes elas param aqui, porque é um nível que muitas vezes as pessoas elas têm medo, porque esses níveis também ele tem como objetivo trazer a confiança e a dependência de Deus. Porque lá no começo, no nível 1, que é o nível natural, você está com os pés na água, você está no controle de tudo. No segundo nível,
é um nível de fé, você já ainda permanece com os pés na água, mas agora você já não tem tanto controle sobre as situações. E o terceiro nível, você já está com 3/4 do seu corpo dentro da água. Ou seja, você está mais dependendo de Deus do que de você ainda, embora os seus pés ainda estejam no chão. Ainda você pode dar um passo para trás, ainda você pode voltar, ainda você tem o controle. Mas 3/4 do seu corpo já está totalmente pendente para a dependência de Deus. E esse é o nível, queridos, normalmente que nós chamamos de nível da unção, onde as pessoas começam a experimentar um nível de unção, ou seja, é o momento, queridos, é o nível em que você passa a operar de forma conjunta com o Espírito Santo. É ali nesse momento que você começa a ficar mais ousado, que você começa a orar por pessoas, você começa a ser usado para curar enfermos, para expulsar demônios. Você está me entendendo? Esse é o terceiro nível, o nível de unção, onde 3/4 do seu corpo já está na água, ou seja, você está mais dependendo de Deus do que de você mesmo. O seu corpo está mais submerso do que para fora do que para fora do rio. E é isso que Deus quer. Deus quer que você entre nesse rio, nessa vida no Espírito, e você vai andando e caminhando. Quando você chega nesse nível, não é o fim. Tem pessoas que param aqui. Ah, agora eu já estou curando enfermo, já estou expulsando demônio, agora está tudo bem. Não. A vida no Espírito é muito mais do que você andar, queridos, nos dons do Espírito. Você ter revelações, palavras, profecias, curar, fazer milagres, vai além disso. E é aí que entra o quarto nível, que é o nível completamente submerso, que é o nível da glória. Aqui, queridos, não há mais nada, somente o Senhor. O contato com a terra seca, circunstâncias ou coisas que dão segurança a você, estão longe agora. Agora tudo é uma questão de depender inteiramente de Deus. É um lugar onde você está cercado por água, onde você tem que colocar em prática o conhecimento que você adquiriu e a comunhão com Deus. A condição colocada pelo Senhor a nós é o quê? Nadar, a natação. Esse é um nível de glória. E nesse momento você está no nível mais elevado, visto que a glória é o próprio Deus. É o próprio Deus, ao contrário do que pensamos, a glória não é poder, não é unção, mas é o próprio ser de Deus, a própria pessoa divina. Andar nesse nível, queridos, nesse quarto nível de glória, é você andar cheio, repleto da presença de Deus, numa entrega completa e sem reservas. Aqui, queridos, você passa a operar nesse nível, e você que começa a operar nesse nível, começa a significar de fato dar um passo para trás e deixar o próprio Deus fazer tudo por você. É você descansar em Deus. Você já não tem mais controle de nada. Agora você se doa inteiramente a Deus, você deixa Deus fazer tudo por você. Já não existe mais aquele, já não há mais a preocupação, aquele suor, sabe, aquele excessivo. Por quê? Porque você entrou em repouso de Deus. Você vai passar por situações difíceis, como todo ser humano, mas você está num nível tão grande de unção que você sabe que Deus está agindo em seu favor. Ou seja, você já não entra no desespero, na preocupação, você já não entra na angústia, você já agora descansa em Deus. E o próprio Deus opera livremente na sua vida. Olha só que lindo isso! Não é maravilhoso ter uma vida no Espírito? Mas daí eu te pergunto, em que nível você se encontra?
Você se encontra no nível natural, no nível de fé, no nível de unção ou no nível de glória? Eu posso dizer para você é que essa passagem de Ezequiel, ele é como se fosse um checklist para que eu possa fazer uma análise da onde que eu estou. Se eu me encontro com água nos tornozelos e é uma representação, eu posso dar um passo a mais, eu posso andar 500 metros a mais, eu posso ter uma caminhada, um amadurecimento. Essa caminhada do primeiro para o segundo nível é um nível de amadurecimento, de conhecimento, de experiências com Deus. Entro no nível da fé. No nível da fé eu começo realmente a ter experiências, eu começo a gostar, ter prazer de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, de me envolver com as coisas de Deus. E o terceiro nível de unção é onde eu vejo as pessoas mais em êxtase, falando: nossa, Deus está me usando para curar, Deus está me usando para expulsar demônio. Olha, eu repreendo o demônio em nome de Jesus, o demônio sai. É um nível de amadurecimento, de crescimento, mas o melhor ainda está por vir, é quando você alcança a glória. E essa glória é o próprio Deus. Você já não tem mais dúvida, você já não tem mais preocupação, mas você se lança nessa vida e sabe que essa vida no Espírito só vai te trazer benefícios. Hein? Então, eu quero agradecer a você que esteve comigo nesse devocional de hoje e pedir a você, curta, comente, compartilhe essa live, comenta qual é o nível que você acha que você está. Como que você pode fazer para alcançar isso? Você vai precisar de ajuda. E eu e a pastora Rita estamos aqui para te ajudar a trazer direção, palavra. Temos seminários, conferências, todos os dias. Todos os dias você tem um devocional, você tem leitura da Bíblia, tem 3 lives por dia, de segunda a sexta-feira, ao vivo, tudo para ajudar você a caminhar e atingir novos níveis na sua vida. Hein? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro por tudo que o Senhor tem feito por nós e por essa mensagem, Pai, que o Senhor nos trouxe nesse devocional de hoje. Ajude-nos, Pai, a podermos fazer uma autoanálise e tomarmos a decisão de dar um passo a mais para alcançarmos novos níveis em nossa vida e poder ter uma vida no Espírito. Muito obrigado. Guarda-nos e proteja-nos, Pai, nesse dia, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.